estar dando continuidade, né? Rapidinho, hein? Já estamos aqui na lição 10. A lição 10 traz sobre o título assim, ó. Só o Evangelho muda a cultura humana. Nós discutimos, debatemos sobre isso na aula que tivemos, né? Lá no templo. Que eu fiz uma pergunta. Que se o Evangelho, ele pode mudar a cultura. E eu me lembro que foi unânime, que todos se concordaram que o Evangelho, ele pode mudar a cultura. Mas só quero deixar mais outra perguntinha para vocês ficarem ali, ó, matutando. Será que o Evangelho, será que nós, como cristãos, temos feito a diferença? Será que nós, como cristãos que somos, temos feito a diferença no vizinhança onde que nós vivemos, no bairro onde que nós moramos, na cidade, no nosso estado, no nosso país? Então, de novo, né, até essa perguntinha, será que eu tenho mudado, tenho feito a diferença no local onde eu vivo? A base bíblica que nós estaremos lendo é em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, que traz assim a palavra do Senhor. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Essa passagem, ó, ela é completa, é 1 Tessalonicenses capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10, que é onde é uma viagem de Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses. Uma igreja que era totalmente idólatra, um povo que era totalmente, uma cultura totalmente idólatra. E através do testemunho deles, através das atitudes deles, olha só, o que eles falam? Porque eles mesmos, ou seja, o apóstolo Paulo falando que não foram eles que estavam embutindo o evangelho, mas o testemunho deles fizeram com que o povo falasse, ó, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, vamos fazer uma reflexão. Será que eu tenho mudado o meu vizinho? Será que o meu testemunho tem mudado o meu próximo? Ou será que eu sou projeto, eu sou ali o produto do meio? Será que eu sou influenciador ou influenciado? Amém? Vem falando aqui, ó, definição de cultura. O que é cultura? Cultura, definição de cultura. No princípio, a cultura tinha a ver apenas com o cultivo da terra, visando a produção de alimentos. Depois passou a ser considerado como a soma de todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais e materiais. Semelhante tarefa foi considerada enfanosa por Salomão. Amém? A cultura pode ser definida também da maneira como uma nação encara as demandas e reivindicações divinas. Que nem aqui nós temos uma cultura. Qual é a cultura do povo brasileiro? Falamos, a cultura do povo brasileiro é ser um povo amoroso, né? Um povo assim que gosta de abraçar, gosta de estar perto. Agora, infelizmente, por causa desse vírus, não podemos mais nos abraçar, né? É um povo assim hospitaleiro, né? Que gosta de dar hospedagem, gosta de ajudar, um povo festeiro, entendeu? Gosta de chegar a fazer festa. Que nem hoje, talvez o irmão deve estar escutando aí essas músicas abençoadas que está tendo aí no vizinho aí. Mas isso é o que? É a cultura. E a cultura, ela só pode ser transformada através de quê? De um agente de transformação. E esse agente de transformação não é o Wagner. O agente de transformação não é o pastor Eduardo, o pastor Carlos. O agente de transformação é o Espírito Santo, que age através das nossas vidas. Amém? Então vamos lá. A cultura
dominada pela iniquidade. A cultura original. Se a terra é do Senhor, todos deveriam saber que neste mundo não passamos de servos de Deus. Logo, tudo como produzimos deveria ser um reflexo da glória do Criador. Se não tivéssemos o quê? Caído no pecado. Ou seja, a cultura dominada pela iniquidade começou onde? Lá atrás, quando Adão e Eva pecaram. E com isso veio o quê? Veio a cultura do homicídio. Qual foi o primeiro homicídio que teve na Terra? Caim matou o seu irmão Abel. A cultura do erotismo. Aonde teve essa cultura? Nós vemos hoje em dia, né? Também começou lá no primórdio, aonde se as filhas, né, de Ló embebedou o seu pai e teve ali relação sexual com o seu pai, o erotismo. Noé também, assim que esteve bêbado, seus filhos viram a nudez do seu pai. Amém? Mas onde que eu quero chegar aqui? Sobre a cultura do erotismo. Daí, ó, não é de agora. A cultura do erotismo é bem lá de trás. A cultura do consumo irrefreado. Ó, cultura do irrefreado, ou seja, compra-se mais do que necessita. Isso daí também é o quê? É a coisa que aconteciam lá atrás sobre o consumo desordenado, o consumo muitas vezes sem medida, compra-se sem necessidade. Mas só que eu trago uma boa nova. Nós vimos ali só coisas ruins, só coisas assim que nos entristece. Mas o Evangelho, ele pode transformar a cultura. Jesus nasceu no contexto cultural. Nenhum momento o homem é capaz de viver a parte de uma cultura. Somos seres culturais, além do próprio Filho de Deus, quando em sua encarnação foi acolhido numa sociedade dominada por três grandes culturas, a judaica, a grega e a romana. Todavia, a sua mensagem transformou milhões de pessoas oriundas das culturas do mundo, conduzindo a viver num só corpo. Ou seja, é possível sim. O Evangelho, a nossa forma de conduta, a nossa forma de postura para com o mundo é capaz sim de transformar. O Evangelho transforma a cultura. Conquanto não nos sejamos possíveis converter toda uma sociedade, podemos influenciá-la com a mensagem do Evangelho. Haja visto o que aconteceu em Efésios, durante a terceira viagem de Paulo, quando praticamente as artes mágicas queimaram os seus livros em público. Ou seja, onde que eu quero chegar aqui? O Evangelho, ele pode transformar uma cultura? Sim. Faça uma análise de você nesse exato momento. Quem você era? Muitos eram alcoólatras, muitos eram viciados, muitos eram brigões. E hoje em dia, quem você é? Uma nova criatura. Uma nova criatura por amor de Cristo na sua vida, na nossa vida. Então, através do Evangelho, sim, pode-se mudar uma cultura. Mas depende de mim. Depende de eu querer. Depende de você a transformação. Quer que a sua vizinhança seja modificada? Comece dentro da sua casa. Quer que seu bairro seja modificado? Começa da sua casa. Quer que a sua cidade seja modificada? Comece da sua casa. A Bíblia nos diz que nós somos cercados por uma nuvem. Não é uma nuvem que está no céu, não. É uma nuvem de testemunho. Quem você é? Quem nós somos fora do convívio de quatro paredes da igreja? Quem nós somos fora do quatro paredes de nossa casa? Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos conhece. Conclusão. A cultura atual nada difere da pré-diluviana. No entanto, podemos influenciá-las através da pregação do Evangelho de Cristo. Se levarmos a sério a promessa de Atos 1:8, veremos
não apenas a influenciá-la, mas igualmente transformá-la. Afinal, somos o sal da terra e a luz do mundo. Somente a Igreja de Cristo reúne essas propriedades tão raras para abalar as estruturas deste mundo que jaz do maligno. Sejamos santos, evangelizemos e façamos missões. É a ordem de Cristo. Nós podemos transformar a cultura da sociedade atual, como fez o apóstolo Paulo em Tessalônica. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.